Bom, então vamos entender primeiro o que é o conceito de formação de layout, a organização do layout, como que eu faço essa organização de layout pelo Beautify. Então, para que a gente consiga entender como criar esses layouts no Beautify, é importante nós entendermos um conceito chamado Grid System, tá? Ou sistema de grade, tá? Esse é um conceito que vem sendo aplicado em vários frameworks puramente CSS, como por exemplo Bootstrap, tá? Não é um conceito criado do zero pelo Beautify. Isso é um conceito que já vem sendo adotado aí por vários frameworks de CSS puro, tá? E também é uma implementação que você consegue fazer aí com CSS puro também, tá? Tem o Display Grid, por exemplo, pelo CSS, tá? Assim como nós temos o Display Flex. Então a gente vai ver que o Grid System ele tem um pouco desses dois conceitos de grade e também flex, tá? Mas o que é importante nós sabemos que o Grid System ele é composto por linhas ou row, né? Que seria linha em inglês, e column, tá? Ou vou colocar só col, uma abreviação. Então é composto por linhas em colunas. Da seguinte forma, a gente tem uma linha aqui. Imagine algo parecido com um vetor, né? Em que em uma linha eu consigo colocar no máximo 12 colunas. Então imagine aqui, eu vou fazer uma divisão aqui, tentar fazer uma divisão em 12, não sei se eu vou conseguir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentar colocar mais um pouquinho aqui. Tá, mas não vou colocar perfeito, só para entender o conceito. Vamos ver. 8, 9, 10, 11. Vou colocar mais um aqui, só para dar 12, tá? Então uma linha tem no máximo 12 colunas. Isso quer dizer o seguinte, tá? Deixa eu colocar aqui colunas, tá? Então, uma linha tem no máximo 12 colunas. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre que eu quiser colocar um componente aí, um input, um botão, um layout que seja, eu tenho que respeitar essa regra de 12 colunas. Eu vou me guiar nessa regra de 12 colunas. Então, imagina que eu quero fazer esse layout aqui, ó. Vou abrir um novo documento. Eu queira fazer o seguinte, ó. Eu tenho minha página aqui, ó. Vou colocar minha página. Então, eu quero colocar o seguinte. Eu queira um menu lateral aqui, ó, mais ou menos desse tamanho. Eu tenho outro menuzinho aqui e tenho a minha página principal aqui. Então esse aqui é o menu. Esse aqui, menu. Esse aqui é o corpo. E como que eu faço então essa organização? Você tem que converter isso, a largura que eles vão ocupar, em colunas. Vamos pensar nessa coluna aqui, ó. Vamos pensar que ela tem, por exemplo, quantas colunas de largura ela poderia ocupar. Eu poderia dizer que ela está ocupando, por exemplo, 6 colunas. Opa, 6 colunas. Tá, fugindo aqui. Aí. Posso dizer que esse outro menu está ocupando 4, certo? Aqui na verdade vai ficar fora de proporção, vou colocar diferente. Vou colocar 4 aqui, 2 aqui. Somando então, nós temos 6 colunas já preenchidas. Então, para completar os 12, basta colocar 6 colunas aqui. Então, vejam que eu tenho esse menu, esse corpo e outro menu na direita. Eles estão respeitando essas 12 colunas de limitação. Então, esse aqui vai ser o meu layout. Esse menu da esquerda com 4 colunas de largura. Esse corpo do documento com 6 colunas de largura. E o outro menu da direita ocupando 2 colunas de largura. Ah, mas se eu tiver mais um item aqui que seja uma coluna de largura, para onde ele vai? Ele vai para baixo. Então, se ele não cabe aqui, ele vai ser posicionado logo abaixo. Então, essa aqui ficou meio torta, ele vai ser posicionado aqui. Não vou conseguir fazer a seta reta, mas está aqui. Então, ele vai ser posicionado logo abaixo e a gente pode dizer que ele vai ser posicionado na linha abaixo, tá? Então, a linha significa essas regras de 12 colunas de largura no máximo, beleza? Então, tudo que nós formos fazendo, a gente vai se balizando, vai se guiando por esse conceito de Grid System.
Então, basicamente é esse conceito que a gente tem que entender. Outro ponto interessante é saber também de onde se baseia o nosso Vuetify. Vocês devem ter reparado que o Vuetify ele tem um visual muito parecido com as aplicações do Google, Gmail, YouTube, o Google em si, o site de busca, né? E isso não é coincidência, porque o Vuetify ele é baseado numa especificação de design chamado Material Design, tá? Botou um i aqui, Design. Então, o que o Material Design, no inglês, ele faz? Ele é um conceito de design, de organização de layout, desenvolvido por ninguém menos do que a Google. Então, o que o Material Design fala? Ele vai te dar uma série de regras de como o seu layout tem que ser. Por exemplo, você vai fazer um botão? Então, seguindo nossa especificação de design Material Design, o seu botão, o texto ele tem que ser centralizado, a letra tudo em maiúsculo, vou colocar OK, tudo em caixa alta, tem que ter tanto de largura aqui, tanto de largura de padding aqui. Então ele vai te dando esses parâmetros, então ele vai te dando a série de regras que você tem que seguir para estar dentro desse padrão chamado Material Design, que é o design da Google. Então ele não vai te dar um framework, um CSS, um arquivo CSS pronto lá, nem arquivo JavaScript pronto. Não, ele vai te dar as regras. Ele vai te dar essa série de regras de como o seu design tem que se comportar para estar seguindo aí o padrão do Material Design, o padrão das aplicações da Google. Então, se você quer seguir o Material Design, você tem algumas alternativas. Você pode implementar o seu próprio CSS, você pode implementar o seu próprio CSS para isso, ou você pode escolher uma aplicação, um framework que já implemente ele. A gente tem algumas alternativas. Se você estiver, por exemplo, pensando em fazer uma aplicação puramente HTML, CSS e JavaScript, você pode utilizar o Materialize, por exemplo, que é um framework que tem essas regras no Material Design já implementadas. Se você estiver utilizando Vue, você pode utilizar o Vuetify. Tem alguns outros também, Vue Material, por exemplo, Vue Material. Se está utilizando Angular, pode usar o Angular Material. Então, eles todos implementam. Eles sim vão te dar esses códigos pronto. O Material Design só vai te falar as regras. O outro ponto importante da gente entender aqui, lá quando nós estávamos baixando a ferramenta, a gente viu que tem o chamado Material Design Icons. Para que serve isso? A gente tem um link lá que a gente está importando esses caras. Ele vai trazer uma série de CSS mais imagens, vou colocar imagem aqui, img, que formam ícones. Tá? E nós podemos utilizar esses ícones dentro do Vuetify. E esses ícones, eles vêm dessa base chamada Material Design Icons, que vem do Material Design. Mas aqui tem uma pequena diferença. Eu vou mostrar para vocês aqui no browser. Então, se a gente procurar aqui no browser, então se nós procurarmos aqui no browser Material Design Icons, é esse site que a gente vai entrar. Material Design Icons é um site que vai ter um pacote enorme, gigantesco de ícones prontos para uso. Você pode utilizar a biblioteca de CSS deles, no qual você basicamente utiliza o link de CSS deles, que ele já vem com bastante ícone pronto, só utilizar eles, ou baixar o PNG da imagem do ícone que você acha mais interessante. Enquanto ele vai carregando aqui, ele tem bastante coisa, então ele demora poucas vezes para carregar. Eu vou entrar no próprio Material Design, tá? Para vocês verem qual que é a ideia dessa especificação. Então o link é o material.io. E aqui eles vão, aqui a página do Material Design vai te falar regras de como você tem que seguir. Eu vou entrar em layout, por exemplo, entendendo o layout, ó. Então aqui tem os princípios de como você tem que se organizar, como que você mantém a consistência do seu layout, a responsividade, como é que é a estrutura dele. Enfim, são regras que ele vai especificar aqui para nós. Você não vai encontrar aqui nada de um código que você vai baixar, um CSS que você vai baixar para você utilizar no site ou sistema que você está fazendo. Aqui ele vai falar, se você quiser fazer o CSS seguindo nossa regra de design, é isso aqui que você tem que seguir. Ele vai te dar essa documentação.
Então tem vários CSS que vão implementando. O que nós vamos utilizar é o Vitify. O Vitify ele implementa isso. Inclusive se você for na página inicial do Vitify, você vai encontrar isso explícito lá, que o Vitify é, inclusive até no título aqui, ó, View Material Design Component. Então você vai ver aqui que na documentação ele vai deixar isso claro. O Vitify é uma implementação da especificação de layout do Vitify, do Material Design para aplicações Vue. Então, se você está utilizando Vue e quer a cara do Material Design, é o Vitify que você vai utilizar. Tem outras alternativas também, mas o mais completo hoje, com maior comunidade, vem sendo aí o Vitify, beleza? Então, deixa eu ver se ele carregou. Aqui tem uma série de ícones, tá? O que eu queria mostrar para vocês aqui se eu vou aqui em Material Design, por exemplo, vou em Resources, Icons, aqui ele vai te dar a galeria de ícones oficial do Material Design. Então esse outro site não é a mesma coisa? Não é o Material Design da Google? Não. Isso aqui é uma versão comunitária, já vou mostrar para vocês. Aqui são os ícones oficiais do Material Design, tá? Então tem bastante, vejam aqui que tem muitos ícones. O Material Design Icons, ele vai ter esses ícones do próprio Material Design da Google, mais ícones que a própria comunidade desenvolve para nós. Então repare que a gente tem uma legenda aqui em cima, que os quadradinhos que estão com um contorno laranja foram feitos pela comunidade. Então repare que tem bastante ícone com esse contorno laranja. Todos esses então foram desenvolvidos pela comunidade para que a gente possa utilizar. Então é uma alternativa que tem mais variedade, beleza? A gente vai utilizar esse Material Design Icons e é muito simples de se utilizar ele com o Vitify, beleza? A gente já vai ir para o código e vamos ver isso aqui na prática.